E a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Rússia, Sputnik V, foi anunciada na manhã desta terça-feira com eficácia que pode chegar a 95% após segunda dose. A informação é do Fundo de Investimento Direto russo e se refere à terceira fase de testes. O imunizante foi testado em 40 mil voluntários e ainda não foi publicado em revista científica. Então, sobre isso, nós vamos conversar agora com o chefe da Infectologia da Universidade Estadual Paulista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Alexandre Naime. Muito bom dia e bem-vindo. Muito bom dia, Lívia. Muito bom dia a todos da Jovem Pan. Bom, doutor, a vacina russa é 91,4% eficaz no 28º dia após a aplicação da primeira dose e 95% eficaz no 42º dia. Por que são necessárias 2 doses do imunizante? Isso é uma particularidade da Sputnik V ou essa dinâmica também será vista com outras vacinas que já estão na fase 3 de testes? A vacina Sputnik V, que está na fase 3 e que teve então os resultados divulgados de ontem para hoje, nessa madrugada, em uma publicação pré-print, ou seja, foi enviado para uma revista, mas ainda não foi feita a revisão pelos pares. Ela tem essa estratégia então de 2 doses, como se a primeira dose e depois de algum tempo um booster, como se fosse uma substância ou uma dose então que vai aumentar o poder da primeira, e isso é comum em diversas outras vacinas, né? Por exemplo, a vacina da Oxford também ela tem um booster depois de algum tempo. Isso é importante para que o sistema imunológico se lembre da primeira dose e providencie, então, mais substâncias que são os anticorpos para poder fazer a proteção contra uma possível infecção pelo coronavírus e também deixar uma série de soldados do sistema de defesa, que são os linfócitos T, prontos para atacar o vírus caso seja desafiado. Então, a estratégia de 2 doses, que a Sputnik V usa, é comum a diversas outras estratégias de vacina. E, interessantemente, né, os resultados da Sputnik V vêm dentro de uma semana que a gente teve muitas novidades sobre dados reais de eficácia. Então, recentemente, a gente teve aí, há 2 dias atrás, os resultados de eficácia da Oxford AstraZeneca, os resultados da vacina que está sendo testada nos Estados Unidos também, a Moderna e da Pfizer. Então essas 4, a da Oxford, Sputnik, a Moderna e a da Pfizer, são as que a gente já tem resultado de eficácia, né? Ainda que preliminar, não é o estudo completo, mas essas 4 a gente já sabe provavelmente qual é o grau de proteção. E correndo um pouquinho atrás, porque a pesquisa começou algumas semanas, alguns meses depois, nós já temos alguma novidade sobre a Coronavac, que atingiu o número necessário de eventos para poder quebrar o sigilo, quebrar a questão do cegamento do estudo, e muito provavelmente na próxima semana, nós vamos ter o resultado de eficácia da Coronavac também, que vai entrar no rol aí dessas 4 que já sabemos os resultados preliminares. Doutor, você citou as outras vacinas e essas vacinas começam a apresentar vantagens do ponto de vista do custo e também do armazenamento. A vacina da AstraZeneca, por exemplo, vai custar em torno de 3 a 4 dólares e será necessário um armazenamento de 2 a menos 8 graus Celsius. O valor da dose da vacina russa será comercializado abaixo de 10 dólares, foi o que divulgaram nesta terça-feira. E nós também temos outros exemplos mais elevados, como a da Pfizer, que vai custar 20 dólares e um armazenamento de menos 70 graus. Como que as farmacêuticas se tornam mais competitivas também nesse quesito? Lívia, eu inclusive fiz uma colinha aqui, porque são tantas informações novas, né? Sim. Que a gente não quer passar nenhum dado errado, né? Nós temos aí, vamos dizer, 4 variáveis importantes. São 4 variáveis que importam. O mais importante, sem sombra de dúvida, entre a escolha de vacinas é a questão da eficácia. Se nós tivermos uma vacina que funciona muito mais que a outra, é óbvio que ela vai ser escolhida. Mas aparentemente isso não está acontecendo. Por exemplo, a da Oxford AstraZeneca
tem um poder de proteção de até 90%. A da Sputnik V, que a gente acabou de discutir, ela tem, depois da segunda dose, mais de 95%. A Moderna também 95% e a da Pfizer 95%. Então, em termos de potência, vamos dizer assim, fazer uma analogia com o motor de carro, né? Todas essas 4 parece que tem um motor muito potente, muito parecido. Então, não faria diferença eu tomar uma ou outra. Em relação à segurança, que é uma segunda variável super importante, são os efeitos colaterais, os eventos adversos, nenhuma delas, aliás, nenhuma vacina em teste, mostrou algum tipo de efeito colateral muito grave. Moderado e grave, na verdade. Só tem efeitos leves em 5% das pessoas, tipo dor no local da injeção, ou reação alérgica, ou uma febre baixa. Tudo isso muito leve, não é motivo de descontinuação. Então, esses dois itens são bons. Aí entra no que você falou, né? Começa a questão do preço, eu vou falar em reais. A Oxford, R$20 cada dose, a Sputnik menos de 55, a Moderna com preço bem maior, de R$180, e a da Pfizer de 110, isso por dose. Tá? Lembrando que algumas delas têm que tomar 2 doses, todas elas, na verdade. Então aí já começa uma questão de estratégia de saúde pública. É óbvio que se eu fosse gestor de saúde pública, eu vou escolher aquela vacina que tem a melhor eficácia, pouco efeito colateral e menor preço. Então essa vai ser uma discussão super importante. Lembrando que a Coronavac ainda não entrou nessa análise, porque os resultados vão ser divulgados provavelmente no começo da semana que vem, agora que chegamos aí no número necessário de pacientes com Covid-19 para saber se eles estavam no grupo do placebo ou no grupo da vacina. E tem essa questão super importante, Lívia, que você destacou, que é o armazenamento. Aparentemente, a da Pfizer tem uma desvantagem, porque menos 70 exige uma geladeira, exige um equipamento de refrigeração muito específico, mais caro, não é todo lugar que tem. Enquanto que da Oxford AstraZeneca é de 2 a 8 graus, então uma geladeira comum seria suficiente. A da Sputnik V também, de 2 a 8 graus. A da Moderna precisa de uma refrigeração de menos 20. A da Coronavac, se tudo der certo, se os resultados de eficácia também forem bons, o armazenamento também dá para fazer numa geladeira comum de 2 a 8 graus. Então, nesse ponto, tudo, né, você entendeu, essas 4 variáveis vão ter que ser levadas em conjunto, e é lógico também, né, o parque de fabricação. Lembrando que da Oxford AstraZeneca, nós temos aí como coprodutor a Fiocruz, que tem lá o parque da Farmanguinhos, e da Coronavac nós temos o Instituto Butantan, que pode fazer as doses nacionalmente. Talvez isso até possa derrubar o preço, né, numa análise inicial. Enquanto as outras têm que ser importadas e tem todos esses custos que a gente tem que levar em consideração. Mas fazendo uma análise geral de tudo isso, nós temos aí 4 boas candidatas até hoje, né, até o dia 24 de novembro, em termos de eficácia, e algumas considerações a se fazer em relação a preço e armazenamento, e é isso que vai decidir qual vai ser a estratégia de vacinação do Brasil, né? Lembrando que a Coronavac ainda vai entrar nessa análise provavelmente na semana que vem. Doutor, diante dessa ótima explicação que o senhor deu, colocando ali a diferença de custo e de armazenamento das vacinas, os governos de países mais pobres ou mais ricos poderão levar em conta esses pontos na hora de negociar com o fabricante? Com certeza. Na verdade, existe um fundo internacional em que países mais ricos colocam mais dinheiro, países em desenvolvimento como o Brasil colocam um pouco menos e países muito pobres colocam quase nada, com a intenção de disponibilizar vacinas para o mundo todo. A questão não vai ser nem o financiamento. O financiamento, isso acho que vai ser mais tranquilo, porque os governos todos entendem que quanto mais pacientes forem vacinados, independente de onde essas pessoas morem, menos o vírus vai circular e deixar de entrar de novo no país. Então é interessante, vou dar um exemplo, que os Estados Unidos ajudem a imunizar um país pobre da África, como por exemplo a República do Congo, porque aí eu vou ter menos chance dessas doenças voltar para os Estados Unidos. O problema não é tanto o financiamento, vai ser a capacidade de produção. Nós temos um público estimado para vacinação, que é a população do planeta, 7 a 8 bilhões de pessoas. E como fabricar tantas doses para todo esse enorme número de pessoas? Né? Existe uma restrição, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente conseguir fabricar tudo isso. Por isso é o que eu sempre digo, Lívia, inclusive acho que a gente já discutiu isso uma vez.
quanto mais estratégias de vacina derem certo, quanto mais opções eu tiver de vacina que tem uma boa eficácia, melhor, porque eu vou precisar de uma produção muito grande de vacinas para conseguir alcançar essa demanda. E um segundo ponto, né? Tudo que a gente estava discutindo sobre eficácia se refere a uma estratégia vacinal inicial, essas 2 doses. Mas quanto tempo dura essa imunidade? Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque nós estamos testando agora, quanto tempo a pessoa vai ficar imunizada? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos? Então talvez eu tenha que fabricar mais doses para uma segunda onda de vacinação, se a gente verificar que a imunidade às vacinas se perde depois de um determinado tempo na Covid. Isso pode acontecer. Ou pode acontecer, tomara que seja isso, que a gente verifique que você tomou essas 2 doses, você fique imune para sempre, não precise mais de repetição. Isso a ciência ainda não descobriu. Doutor, nós estamos acompanhando aglomerações, principalmente por parte dos jovens, adultos mais jovens, e também um aumento no número de internações no Brasil. Enquanto isso, a Europa já sinalizou sobre a possibilidade de uma terceira onda de coronavírus. Então, gostaria de te perguntar, definir o grupo prioritário que vai receber a vacina vai depender da efetividade do imunizante em cada público? Ou, por exemplo, chegou a vacina, nós vamos imunizar primeiramente os mais idosos e não os jovens? Como que vai funcionar essa prioridade na hora da vacinação? Olha, Lívia, essa é uma preocupação muito grande. Nós estamos aqui na minha cidade, interior de São Paulo, Botucatu, com um aumento, uma explosão do número de casos nessas últimas 2 semanas. Nosso índice de transmissibilidade, o R, subiu absurdamente, principalmente decorrente desses eventos que a gente chama de super disseminador. Por exemplo, uma festa de aniversário para uma criança de 1 ano, onde mais de 100 pessoas foram e já temos aí mais de 12, 13 pessoas que se infectaram. E essa nova epidemiologia que você citou nos faz parar para pensar. Eu acabei de internar agora no final de semana no plantão um jovem de 29 anos sem nenhuma comorbidade, sem nada, não fuma, não é obeso, não tem diabetes, não tem hipertensão, e ele está internado agora com Covid grave, está melhorando, mas eu nunca tinha visto uma Covid tão grave num paciente tão novo. Isso nos faz pensar muito, porque o que você me perguntou sobre vacina, a gente imaginava que ia imunizar, que ia vacinar primeiro os profissionais de saúde, né? Nós médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo que faz a área da saúde, primeiro porque a gente é mais exposto, tem mais chance de pegar e também tem mais chance de transmitir, porque nós estamos ali lidando com os pacientes. E um segundo tempo, também vacinar os grupos de risco, né? Então as pessoas acima de 50, 60, 70, 80 anos, vacinar os diabéticos, os hipertensos, os obesos, aquelas categorias que a gente sabe que são mais clássicas em relação a evoluir com Covid mais grave. Mas começa a acontecer esse fenômeno atual de que jovens estão se expondo de uma forma completamente exponencial ao vírus e começa a aparecer alguns casos de Covid grave em jovens, que a gente sabe que provavelmente são raros, né, um ou outro, mas se os jovens se expuserem demais, mesmo sendo raros, esses casos acabam ficando mais frequentes. Perto da minha cidade aqui, Bauru, teve um óbito de uma moça de 23 anos. Aí a pergunta que você me fez começa a ter outras respostas. Será que a gente também vai ter que priorizar vacinar os jovens porque eles estão se expondo mais? E aí fica o recado, né, de que enquanto nós não temos uma vacina efetiva amplamente disponível para todo mundo, que as pessoas evitem não seguir as regras, né? Ou seja, seguir o uso da máscara de forma constante, sempre que tiver num ambiente com aglomeração, evitar a aproximação com pessoas que não sejam do convívio domiciliar, familiar, manter o distanciamento social, higiene das mãos. Não é possível que ainda num ambiente de pandemia a gente não observe essas regras tão importantes e que só vão poder deixar de ser seguidas quando a gente tiver realmente um cenário de uma vacina amplamente disponível para todo mundo, onde todo mundo já recebeu a vacina e que o vírus não esteja mais circulando. Doutor, o senhor falou que internou nesse final de semana um jovem de 29 anos, sem nenhuma comorbidade. Eu gostaria de dar mais um espaço para o senhor, especialista,
Porque um pouquinho mais cedo, eu até estava conversando aqui com um dos nossos repórteres, que quem está dando esse recado é a imprensa, mas principalmente nós estamos dando o recado dos especialistas. Então eu deixo esse espaço para o senhor falar a real situação, que jovens saudáveis estão sim se infectando e que a gente conta muito com o bom senso da população mais jovem de não se aglomerar nessas festas que nós estamos assistindo, porque é como se todo o trabalho que nós tivemos nos últimos meses fosse jogado agora no lixo. Infelizmente, Lívia, esse recado é muito necessário. Eu agradeço o espaço para falar sobre isso, porque mudou completamente a epidemiologia dos casos novos de Covid no Brasil e também no mundo. Provavelmente porque os jovens estão cansados, a gente entende, né, de ficar tanto tempo isolados, de não ter convívio social, de fazer as atividades festivas ou até mesmo atividades esportivas. E por eles não se sentirem, pela falta de percepção de risco individual, ou seja, poxa, se eu me infectar, eu não vou ter Covid grave, então para que eu vou ficar usando máscara, evitando aglomeração? Então a gente está vendo esses eventos super disseminadores. Eu falei festas de aniversário, batizados, casamentos, onde eu tenho uma aglomeração muito grande, e o problema não é ter o evento em si, né? Por exemplo, nós tivemos aqui uma prova de bicicleta, de corrida de bicicleta na cidade. O problema não é ter o evento. O organizador do evento insistiu, pediu que todo mundo fizesse a largada de máscara. Na hora da largada, poucas pessoas estavam de máscara, que é uma hora de aglomeração. Então não precisa usar a máscara o evento todo, a corrida toda de bicicleta, a gente sabe que é desconfortável. Mas por que não, só naquele momento de aglomeração da largada, usar a máscara, né? Por que não seguir essas regras de proteção? Não é difícil, não dói, não causa problema nenhum você usar sempre a máscara e evitar a aglomeração. Porque a cada uma pessoa infectada, a cada dia, se ela não seguir as regras, como a gente está discutindo, Lívia, ela transmite para 3 naquele dia, e essas 3 pessoas no dia seguinte transmitem para 9, que transmitem para 27, que transmitem para 81 a cada dia, e aí a gente vê essa explosão que nós estamos vendo no número de casos novos, no tal do R, que está acontecendo na população mais jovem neste momento, que é óbvio que vai ter uma Covid mais leve, em alguns casos mais trágicos, como esse que eu contei, chegando a Covid grave. Mas isso vai de um certo ponto até chegar no momento onde vai chegar uma pessoa com comorbidade ou mais de idade, e aí vai ser internada, e aumentando o índice de internação, uma hora a gente vai ver também mais óbito. Isso é a tragédia anunciada da Covid-19, que a gente já viu isso no passado, quando o vírus chegou no Brasil, lá em março, abril. Então, fica o recado, a pandemia não acabou. Enquanto nós não tivermos uma vacinação em massa, enquanto nós não tivermos com a maior parte da população imunizada, protegida e com índices de transmissão baixos, não é possível fazer aglomeração sem máscara. Se eu vou num evento, se eu quero participar de alguma coisa, eu tenho que estar usando máscara, mantendo um distanciamento aí de 1,5 m, 2 metros e higienizando sempre as mãos. Bom, é com este recado que a gente finaliza a entrevista com o chefe da Infectologia da Universidade Estadual Paulista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Alexandre Naime. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, Lívia. Um ótimo dia para você e todos aí da Jovem Pan. Para você também.